Como a gente falou lá no começo, a lei trouxe alguns prazos e esses prazos eles foram alterados por conta do novo marco do saneamento, né? Como a gente falou, inicialmente a lei propunha o prazo de 4 anos para que houvesse essa destinação final ambientalmente adequada e de 2 anos para a realização dos planos. Hoje, o artigo 54, que era onde estavam essas normativas, ele foi alterado e passou a vigorar, né, com a seguinte redação. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020, ou seja, final do ano passado, esse prazo também já expirou, exceto para os municípios que até essa data tenham elaborado o seu Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos ou Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que garantam a sua sustentabilidade econômica e financeira, para os quais ficam definidos os seguintes prazos. Então, nesse caput do artigo 54, a gente tem que a prorrogação desse prazo ela é condicionada a esses dois requisitos, né? A elaboração do plano e a sustentabilidade e os mecanismos, né, que garantam essa sustentabilidade econômico-financeira. E nesses casos, todas aquelas capitais, municípios integrantes de regiões metropolitanas, eles têm o prazo prorrogado até 2 de agosto de 2021, né? Faltam poucos meses até essa data se expirar, mas esse prazo, que acabava lá em 2014, já foi esticado para 2021. Para municípios com população superior a 100 mil habitantes, não é? E cuja mancha urbana seja situada a menos de 20 quilômetros da fronteira com países limítrofes, esse prazo foi prorrogado até 2 de agosto de 2022. Para municípios com população de entre 50 e 100 mil habitantes, isso tudo, esses números de habitantes, eles levam em conta o censo realizado em 2010, isso é importante também destacar, que é o último marco, né, de população que a gente tem no nosso país. E nesses casos, né, entre 50 e 100 mil habitantes, o prazo vai até 2 de agosto de 2023, e para municípios realmente muito pequenos, né, de pequeno porte, com população inferior a 50 mil habitantes, o prazo foi para 2 de agosto de 2024. Parágrafo 2º desse artigo 54, ele traz uma questão que eu acredito que seja bastante polêmica. A gente ainda não tem manifestações do judiciário sobre esse artigo, a gente também ainda não tem uma doutrina consolidada trazendo comentários sobre isso, mas a nossa prática nos faz compreender que ele traz alguns questionamentos e alguns pontos que serão, no mínimo, bastante comentados, bastante polêmicos, e eu quero compartilhar com vocês algumas das minhas inquietações em relação ao que esse parágrafo 2º traz. O parágrafo 2º diz que, nos casos em que a disposição de rejeitos em aterros sanitários for economicamente inviável, poderão ser adotadas outras soluções, observadas normas técnicas e operacionais estabelecidas pelo órgão competente, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar impactos ambientais. E as incomodações que eu tenho vêm justamente porque a lei ela é extremamente completa, né? Ela traz alternativas para que o município se organize economicamente, situações, né, incentivos para que o fator econômico ele seja aplacado. Então, quando a gente fica diante de um artigo como esse, alguns questionamentos me vêm à cabeça, né? Primeiro, só o fator econômico que vai ser levado em consideração e o princípio de desenvolvimento sustentável, né? E as outras variáveis que estão em jogo, como elas ficam? Só o fator econômico ele vai ser avaliado e ele vai ser decisivo para eu abrir mão de um aterro sanitário e buscar uma outra solução? Quais seriam essas outras soluções, né? Que tipo de outras soluções? Porque a lei me traz uma série de vedações, né? Mas qual seria essa outra solução ao aterro sanitário? E os consórcios, como ficam?
Se os consórcios antes eram vistos como uma alternativa para esses municípios que têm problemas econômicos, que tem outros que acham que é muito custoso, que não tem pessoal técnico capacitado para dar sequência a todos esses estudos, o consórcio ele era visto como uma saída. Como que fica diante, né, da possibilidade de você substituir esse aterro por outra solução? Né? Será que não desestimularia as negociações entre esses municípios? Né? Até porque, se você implementa essas políticas de ordem tributária, se você consegue que os seus grandes geradores que estão dentro do município tenham implementados os seus próprios planos de gerenciamento de resíduos, se você tem recursos que são disponibilizados pela União, e como eu citei, né, recursos que foram disponibilizados pela FUNASA, o que justificaria você abrir mão dessa proposta por uma outra? Né? Você abrir mão do aterro sanitário por uma outra. Então, essas são algumas incomodações que eu tenho. E, por outro lado, eu vejo o seguinte, realmente, alguns municípios eles vão ter problemas em implementar aterros sanitários. Durante o meu primeiro mestrado, que inclusive eu tive a oportunidade de ter a professora Célia Faganello na minha banca, trazendo considerações, trazendo comentários muito pertinentes, eu fiz uma análise justamente das restrições ambientais à instalação dos aterros. Existe uma série de critérios técnicos que o município e os órgãos ambientais devem levar em consideração durante o licenciamento para a implantação de um aterro. Então, que vão desde a distância de núcleos urbanos, a questão dos solos, a questão de APPs, né, proteção de APPs, e aqui na nossa região em especial, a gente tem remanescentes florestais que são protegidos também por conta da Lei da Mata Atlântica. Então, após a verificação de todos esses critérios do meu trabalho de dissertação, a gente chegou a um mapeamento, né, que expunha quais seriam as áreas mais aptas para a instalação de aterros sanitários aqui na região litoral sul, né? E esse estudo foi feito em escala de paisagem. E ao final, esse foi o mapa que a gente teve. Então a gente vê que predominam as áreas restritivas. Então, de fato, muitos municípios, por suas próprias características, eles vão ter alguma dificuldade de implementar. Mas a partir do momento em que a lei me diz que apenas a variável econômica ela vai ser levada em conta para a substituição de um aterro sanitário para uma outra alternativa, me gera um pouco de incômodo. Eu acho que a gente precisa ficar alerta em relação a isso, principalmente, né, acompanhando aí quais são as próximas discussões que vão vir, a regulamentação disso, né, porque realmente o artigo ele é bastante vago, né, ele não deixa claro quais seriam essas outras alternativas, e os municípios, de fato, alguns deles terão, sim, problemas para implementar isso. O caso é que a maioria deles terão problemas de ordem econômica. Então, de repente, isso acabaria gerando um efeito reverso de desestimular esse esforço, né, a implementar outras medidas que aplacassem, né, esse problema econômico. E a lei ainda traz também, né, uma alteração importante no que diz respeito ao licenciamento ambiental dessas estruturas voltadas ao manejo e tratamento de resíduos sólidos. Né? A Lei 14.026 ela traz a previsão de prioridade na tramitação dentro dos órgãos ambientais dos procedimentos de licenciamento ambiental dessas estruturas e também que os órgãos ambientais eles estabeleçam procedimentos simplificados. E aqui também fica um alerta da gente em relação a essa simplificação, porque essas estruturas são extremamente poluentes e extremamente agressivas. Apesar de serem estruturas planejadas para resolver um problema ambiental, que no caso é o lixão, são extremamente impactantes. Né? Para você construir um aterro, você precisa de compactação do solo, você precisa de terraplanagem, você precisa de uma obra que tenha um porte grande e você precisa observar não só essas questões bióticas, mas também
a questão social envolvida, né? A proximidade, onde que vai estar localizado isso, e todos esses requisitos, né? Eles são observados dentro do contexto do licenciamento ambiental. Então, como que seria essa simplificação? Infelizmente, a lei também não traz maiores detalhes sobre isso, e a gente aguarda que haja uma regulamentação. Mas fica um alerta aqui, justamente porque a PL 3.729 de 2004, né, que está em sua quarta versão, e é a PL que é responsável por tentar emplacar um projeto de lei geral de licenciamento, ela traz hoje no seu artigo 11, parágrafo único, que a exigência do EIA-RIMA para o licenciamento ambiental de atividades de empreendimentos, né, que são descritas nesse artigo 11, que é justamente esses decorrentes de saneamento e resíduos sólidos, deve ser exigido somente em situações excepcionais, né, e devidamente justificados pela autoridade licenciadora. Então, abrir mão do licenciamento ambiental dessas estruturas é algo extremamente sensível, né, justamente por conta do que a gente já vinha falando, da quantidade de impactos causados por essas estruturas também, que são estruturas extremamente complexas, né, como a gente viu nos desenhos anteriores, né. Existe uma estrutura para captação de gases, existe uma estrutura para captação do chorume, do tratamento desse resíduo. Então, abrir mão do licenciamento para essas estruturas é extremamente complexo de se comentar, né? Então, vale a pena que a gente continue observando esse caminhar dessas leis. A gente vê que a política de resíduos sólidos ela é intimamente ligada e ela sofre alterações ao tempo todo por conta das leis que são, de uma certa forma, que integram, né, essa rede de políticas ambientais, e a gente precisa acompanhar todas elas meio que simultaneamente para que haja realmente uma efetividade maior do cumprimento dessa lei. Nós ficamos por aqui, trouxemos essas contribuições, espero que seja de grande valia para vocês, que auxilie nesses estudos. Gostaria de, mais uma vez, agradecer essa oportunidade para a doutora Célia Faganello, que me convidou para estar aqui com vocês compartilhando um pouco disso. É sempre um prazer poder auxiliar, poder ajudar, poder compartilhar um pouco do que eu aprendi e que, de certa forma, né, ela também é responsável por isso. E agradecer a oportunidade e até uma próxima vez. Em caso de dúvidas, de sugestões, de algum esclarecimento, né, que seja necessário, eu deixo aqui também os meus dados, o meu e-mail. Eu estou aqui aberta para receber alguma contribuição de vocês. A gente pode discutir, em especial, sobre esses pontos mais polêmicos que a gente trouxe no final, essas inquietações, que com certeza não são só minhas, devem ser compartilhadas por todos vocês, para poder a gente continuar aprendendo mais sobre o tema. Muito obrigada!